Vamos começar, Ivo, para dar tempo? Vamos. Isso, o encontro de hoje, um pouco diferente do anterior, tá? Nós pensamos em fazer o seguinte, pensamos nessa primeira parte em dar uma retomada em alguns aspectos, vamos dizer assim, mais centrais do currículo, que é meio que revisitar um pouquinho, que nós conversamos 1h30 no último encontro sobre currículo, né? Depois tivemos algumas questões, debate, perguntas e tal, mas o Ivo teve uma oportunidade grande de falar sobre esse assunto conosco. Então, para as pessoas que não vieram no encontro passado e não tiveram a oportunidade de assisti-lo por inteiro na TV Performarte, então eu pedi para ele que fizesse uma síntese inicial, porque a gente vai aquecendo também e retomando, sabe, aquilo que a gente já viu lá atrás. E aí, numa segunda parte, nós entraríamos na teoria crítica e nas relações da teoria crítica do currículo com as orientações curriculares que nós temos, né? Quais são elas? Então, como é que essa teoria crítica ela dialoga com essas orientações curriculares, para depois, na terceira parte, foi mais ou menos assim que a gente pensou, nós respondermos algumas perguntas que chegaram para a gente. Não sei se vocês viram, mas no Instagram, no Facebook, nós deixamos um pedido para que as pessoas trouxessem questões, porque problematizar é sempre bom, né? Então, nós vamos tentar trabalhar com algumas dessas questões e outras que vocês queiram fazer, que estejam ligadas aos projetos de pesquisa, todos vocês aqui são pesquisadores, né? Por esse encontro, inclusive, foi pensado para esse público, para pesquisadores e educadores, né? Então, esse momento é esse momento mesmo de diálogo, de perguntas, respostas, e vocês vão ficar, a gente gostaria, pelo menos, né, Ivo, que as pessoas ficassem bem à vontade para dialogarem, inclusive, entre vocês. Tá? Então, é um formato um pouquinho diferente do último encontro, para que não fique uma coisa tão expositiva e sim um pouco mais dialogada, porque, afinal de contas, é um café, né? Tem essa prerrogativa de... ele é solto, prazeroso, mas a gente fala de coisa séria, né? E aí, se sobrar tempo, né? Porque a gente tem 1h30 aí para conversar sobre tudo isso, a gente deixar aberto ainda para mais algo que vocês queiram colocar, inclusive como uma sugestão para o próximo encontro, né? Que tenha a ver com o que vocês gostariam de ter de informações ou de aprofundamento, enfim, esse encontro, o pensamento desse café, que são esses encontros que vão percorrer o ano todo, a ideia é que ele seja muito dinâmico. Então, um encontro vai subsidiar e vai se relacionar com o outro. Então, ele será intenso, porque tudo é sempre muito intenso, mas com um intervalo, para que vocês possam ler, para que vocês possam buscar novas questões, para que vocês possam ver a gravação na íntegra, enfim, baixar um pouquinho, assentar, né, para vir renovado para o próximo. Então, eu ainda brinquei bastante com o Ivo, né, porque nós temos aqui 2 grupos de pesquisa presentes, né, e não sei se o Luiz, o Fernando, se ele está em algum outro grupo de pesquisa, e aí seria bacana as outras pessoas que estão agregadas ao seu grupo também se agregarem ao nosso café. No momento, não. Não sei se Valéria Cano também está. Você está, Fernando, em algum outro grupo de pesquisa? Não, no momento não. No momento não. Tá, então se sinta acolhido, porque o professor tem um grupo de pesquisa, eu sou líder de outro grupo de pesquisa, se sinta acolhido. Se você tiver interesse, depois fale conosco, mande e-mail, manda zap, manda sinal de fumaça, o que for possível, porque, Valéria, você está em algum grupo de pesquisa?
Também não? Não. Sim, está acolhida a Luciana também, porque a ideia é um pouco, esses cafés, eles também virem agregando pesquisadores nos diferentes grupos de pesquisa, para que eles possam estar se achando e estar não só trabalhando as suas pesquisas individuais, mas também o projeto guarda-chuva dos grupos. Né? No caso, eu vou falar o nome do meu projeto, o Ivo vai falar o nome do projeto dele, e aí a gente inicia, porque agora nós passamos 3 minutos do momento inicial. O nome do meu grupo de pesquisa é Dança, Estética e Educação, o que eu lidero, mas o atual projeto Guarda-Chuva trata de estudos, abordagens e metodologias ligadas à pesquisa e ensino na área de dança, na área da educação e na área de artes. Porque os pesquisadores, eles vêm de todas essas áreas, no grupo em que eu lidero. Então, o projeto é um projeto amplo. E dentro dessas 3, vamos dizer, sub-áreas, né, que é dança, educação e arte, nós temos aí braços. Essa é a ideia, né? Como disse a Adriana aí, meio polvo, né? Então, esse curso que eu vou ministrar o mês que vem, que diz respeito à inclusão, é um dos braços que a gente dialoga também no grupo de pesquisa. Então, são esses assuntos, eles vão tangenciando. E tivemos uma outra entrada do Wagner. Wagner, você pode abrir a sua câmera, por favor? O Wagner está com problema na conexão, ele não está conectando o áudio. Ah, puxa, que pena. Eu estou assim que falando ele com ele aqui pelo... Eu vou ver se eu consigo ajudá-lo aqui. E daí ele poderia... A gente já vai achar um espaço para ele se apresentar também e dizer um pouquinho das preocupações dele e, enfim, se ele está agregado a algum projeto guarda-chuva, né? Então, para finalizar a minha apresentação, enquanto o Ivo termina de passar o zap aí para o Wagner, eu aproveito para já fazer uma nova propaganda para vocês. Este foi o livro que nós lançamos em janeiro, do nosso grupo de pesquisa, que tem o título dele, o título do projeto Guarda-Chuva do grupo. Né? Aqui tem textos de todos os pesquisadores, esse é o volume 1. No volume 2, que vai ser lançado agora no segundo semestre, é uma coletânea, tá? Eu esqueci de falar, uma coletânea de 3 volumes. Então, o volume 2, ele vai trazer também textos de pesquisadores do grupo, mas também das parcerias que nós fazemos. Então, tem um texto muito interessante do professor Agnus, sobre processos de criação, que é um dos nossos parceiros. Vai ter também textos de estudantes do professor Ivo, que é um outro parceiro, um outro grupo de pesquisa parceiro. Também terá textos de estudantes, de orientandos do professor Pelópidas, que é um outro parceiro. Então, a ideia, no segundo volume, é trazer esses diálogos que nós estabelecemos com outros grupos de pesquisa. E dar voz também, claro, que dentro desse grande guarda-chuva, que são os estudos, abordagens e metodologias de pesquisa e de ensino. Cada texto, ele mostra, né, algo ligado a isso, né, ou um estudo, ou uma abordagem, ou uma metodologia. Enfim, eu tenho que parar de falar, porque senão não tem espaço para o Ivo fazer o que ele tem que fazer. Eu ia te pedir isso, eu ia te pedir para você parar de falar, porque senão... Eu estou esperando você passar o zap para o Wagner. Deu para resolver o problema dele? Não, respondi, mas ele tá com uma dificuldade lá, ele está assistindo uma aula síncrona também, então ele talvez ele esteja no computador com outra transmissão e aí complica um pouco a questão do Zoom. Bem, né? Então, agora é com você. Tá. Primeiro, assim, né? Primeiro, deixar vocês livres para ir falando e conversando, enfim,
e dialogando para que a gente possa estabelecer uma conversa realmente, né? Então, assim, no meio das falas, então não penso que é uma explanação de uma palestra, né? Não tem essa conotação. Não acho que é por aí a ideia do café. A ideia do café é justamente a gente bater um papo sobre diferentes coisas, né? E aí eu já começo já jogando a peteca para vocês, né? Alguns por participarem da primeira edição, né? E alguns já por terem conhecimento de causa, né? No encontro passado, a gente falou um pouquinho sobre currículo conservador e currículo crítico. Só que nós falamos de currículo conservador mais dentro de uma perspectiva mais aprofundada, e o currículo crítico a gente falou algumas coisas, né? Por isso a ideia de reforçar hoje e discutir um pouquinho mais isso, né? Então, eu queria aí que vocês fizessem um paralelo, inicialmente, dentro da perspectiva de trabalho de vocês, o que vocês desenvolvem como investigação, né? Aqueles que estão trabalhando com o currículo, já tiveram contato, né? Se vocês visualizaram, né, o que a gente comentou a respeito do que é um currículo crítico e do que é um currículo tradicional. Vamos falar primeiro do currículo tradicional, conservador. Ninguém? Vamos lá, gente, vamos lá. Então, vou fazer uma provocação, então. Eu tenho que pegar o currículo aqui da cidade para eu ver. Não pega o currículo, não. A gente pega os conceitos para depois olhar para o currículo da cidade. Então, vamos lá. Qual a centralidade do ensino no currículo conservador, no currículo tradicional? O ensino se baseia em quê? Por consequência, a aprendizagem também, né? O que vocês acham? Fala em relação a conteúdos, professor? Então, quando você fala conteúdo, você está falando do quê, Regina? De um conteúdo mais direcionado, mais restrito, mais indicativo, na verdade, né? Mais fechado, né? Onde eu não tenho muito a abertura para fazer maiores explorações, né? Eu sinto mais restrito mesmo. Tá. De onde vêm esses conteúdos? Eu peguei o seu gancho e vou explorar ele, tá? Tá bom. Então, dentro, né, dessa visão toda de currículo, né? Então, existem um grupo de pessoas, né, que meio que direciona dentro dessa visão, dessa importância do que é importante para o ensino. E aí, dentro dessa visão mais estrita, escolhe esses conteúdos com essa visão e, na verdade, traz esse direcionador, não é nem orientação, né? É um direcionador mesmo. A ideia daquela cartilha, né, meio que antiga, caminho suave, aquela coisa toda. Daquele direcionamento bem restrito mesmo, onde na educação a gente tem a obrigação de seguir. Né? Ok, mas de onde vêm esses conhecimentos? Dani está louquinha para falar. Vai lá, Dani. Não, acho que eu entendo que essa as primeiras ações de currículo vêm de uma necessidade da educação estar se ampliando, né? Então, se reconhece essa necessidade de organização, só que ela entra dentro de um discurso que atende muito o mercado, né? Ela tinha um interesse muito mais de desenvolver uma organização que auxiliasse o que acontecia no sistema dominante do que propriamente um cuidado, né? Um olhar para a própria educação, que também acho que não se entendia muito bem onde estava, né? Eu vejo muito por aí. Então, tinha essa relação com o mercado de trabalho, com
uma visão de negócios. Então, atendia a sociedade, né, o que se precisava no momento, né? E aí para depois irem para umas teorias mais que criticavam esse andamento. Você falou uma porção de palavras que eu acho que são fundamentais para que a gente possa aprofundar a nossa discussão aqui. A primeira delas, né, é que você falou relacionado às questões de mercado, de trabalho, mas relacionadas a um determinado social, uma questão social, certo? Então, o que significa isso? Né? Vamos tentar fazer com que essas coisas fiquem vamos dizer, mais aparentes para nós. Né? Todo conhecimento, ele advém de uma prática. Né, os seres humanos produzem, né, o seu conhecimento a partir de uma prática. Né? Só que essa prática, ela, em certa medida, ela tem que buscar uma certa legitimação. Tudo bem? O que é legitimação? Pode falar, Luiz. O professor Ivo, né? Isso. Você está associando o conhecimento à prática, né? Sim. E como é que fica o conhecimento metafísico, teórico? Então, aí você cai O conceito primeiro. Numa arapuca. Você cai numa arapuca. Quer ver bem, de onde é que vêm as teorias? De paradigmas novos. Sim, mas como é que eles são formados? Mediante o questionamento. Antes, a partir de uma forma de pensamento. Sim, você tem uma cultura que estabelece uma relação entre o sujeito e o objeto, e você estabelece... Segura um pouco a cultura aí, porque senão a gente mistura. Mas só cultura digamos assim, o que intermedia a nossa relação com a realidade, só isso. Isso. Então, você vem de uma forma de pensar. Uma forma de pensar é existencial. Sim. E é cultural, igualmente. Sim, com certeza, mas eu e é histórico. É histórico. É histórico-cultural. Isso. Mas ele é existencial. Sim, define a nossa existência. Ele é material. Tem uma repercussão material, professor, não é isso? Isso. Então, Perfeito. assim, aqui nós não estamos discutindo quem veio primeiro, quem veio depois. Porque se a gente pensar dentro de uma ótica dialética, não existe a história antes e depois. É tudo junto e misturado. Não, só me permite só um segundo. Claro. Que eu tenho uma dificuldade em entender como é que pode existir um ato independente de um conceito ou de uma ideia. Não pode existir. Não pode existir. Não pode existir. Não existe. Não existe. Não sei se é muito Kant, mas... Isso. Existe na questão da estruturação teórica, nas questões de estruturação teórica, na forma de construção subjetiva. Mas também objetiva. Quando eu defino o que é uma prática, a prática pressupõe uma ideia do que seja a prática. Claro, mas tem algumas produções de conhecimentos que são dadas não propriamente a partir de uma estruturação prática, mas de uma reflexão teórica. Exatamente, foi por isso que eu perguntei. Entendeu? Então, assim, quando a gente faz esse binômio, teoria e prática, por isso que eu disse uma arapuca, né? A gente cai num problema complicado, porque você não tem essa separação. Não tem. Né? Mesmo porque é impossível pensar essas questões sem os conceitos. Isso. Agora, quando nós pensamos, né, nas questões relativas a estes, voltando ao que a Regina estava falando, a estes conteúdos, né, e esses conteúdos estruturados dentro de uma forma, né, lógica de construção desses conteúdos que perfaz um conhecimento a respeito, seja ele um conhecimento sensível ou de outra natureza, né? Nós temos aí uma questão no mínimo dúbia, né? Para não dizer uma questão questionável, né? Que é quais são os conhecimentos que são válidos nas diferentes épocas.
certo? Então, o que dá validade para o conhecimento, né, é o seu reconhecimento social. Né? Então, quando nós, professores, selecionamos alguns conteúdos, na realidade, nós estamos aderindo a uma determinada maneira de pensar, uma maneira de pensar, praticar, enfim, né? Mas uma maneira estrutural. Né? A partir daí, né, é que eu vou dizer a forma como eu vou abarcar aquele conhecimento, aquele dado. Né? E isso só acontece no estabelecimento dos currículos, né? Nem sempre de forma totalmente consciente pelos professores. Então, quando nós falamos de currículo tradicional, currículo conservador, né, que a Dani estava falando, né? Olha lá, aquela questão inspirada nas questões relativas ao modo de produção industrial, tal, é uma maneira de pensar a estruturação dos conteúdos e, por consequência, uma lógica de entendimento da produção deste conhecimento no meio social. Né? Eu não sei se está se fazendo lógico a minha linha de raciocínio. Se não tiver, vocês me interrompam, por favor. Né? Bom, o currículo tradicional, ele basicamente tem essa lógica de construção de raciocínio pautada nas questões dos modos de produção. Né? E, portanto, pode falar, Fernando. Desculpa, eu não pode ir queria interrompendo, tá, Fernando? Tá, a gente vai dialogando. Eu queria... desculpa, eu vou falar senhor de novo, mas não é professor. Um exemplo do que você acabou de dizer é a importância, por exemplo, que tem o iluminismo na história da filosofia face à influência das ideias de Voltaire e Rousseau na Revolução Francesa. Dada a repercussão de um movimento como a Revolução Francesa, que modificou profundamente o Ocidente, dado que seus pressupostos são as ideias de Voltaire e Rousseau, você passa a dar importância a Voltaire e Rousseau. Seria mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer? A história dá subsídios a essa produção intelectual? Não só a história, né? Sim, sim. Mas a forma de pensamento de um dado momento histórico. Sim, porque o pensamento, a história, a revolução, elas se combinam, certo? Né? Não, é porque quando você fala história, eu fico... Né? Porque senão a gente pensa em o representacional imaginário de história, às vezes recai a questão de fatos, e não é disso que a gente sim, não, no seguinte sentido, a Revolução Francesa é um marco histórico incontornável. Isso, exatamente. Então, o iluminismo entra no nosso currículo porque ele é fundamental para entender o processo histórico. Isso, exatamente. Como corrente filosófica, né, de entendimento de existência humana. Perfeito. Tá certo? Perfeito. E que vai fundar a forma de pensar, né, a própria maneira de formação das pessoas. Sim, sim. Todos nós somos seres históricos. Isso, exatamente. E isso está, em certa medida, incrustado no currículo. Dada a importância histórica da mesma. Isso. E não só, porque povoa o imaginário social dos grupos. Sem dúvida. Você pode fazer uma história da repercussão do imaginário da Revolução Francesa. Isso, exatamente. Então, Hobsbawm fez isso, inclusive, né? Isso tem grande influência na forma como as pessoas... E quando eu falo as pessoas, eu não estou falando lá as pessoas do século XVI, século XVII. Estou falando das pessoas da atualidade. Sim. Estou falando nós, professores. Certo? Então, por quê? Porque no momento em que nós selecionamos determinados... Por isso que eu falei, com consciência ou sem consciência. No momento em que nós selecionamos determinados conteúdos, né, a própria seleção de conteúdos já é um posicionamento. Ético e político. Né? Percebe? Então, assim, aí a gente vem aqui e diz assim, olha,
currículo tradicional, currículo conservador, é inspirado nas questões relativas ao modo de produção industrial, tarará, tarará. Legal. Em termos, vamos dizer, retórico, ok. Certo? Só que vamos entender essa retórica para que a gente possa falar de currículo conservador, de currículo tradicional, dentro também de uma lógica no momento em que fazemos a seleção dos conteúdos de uma forma geral, quando estabelecemos o que vamos ensinar. Né? Porque isso também é currículo. Nós temos, mais para frente, espero eu conseguir chegar lá, mas mais para frente a gente vai falar, né, das questões que são oficiais e das questões que não são oficiais e que estão dentro do currículo. Tá certo? Então, essas, vamos dizer, nuances que estão colocadas, né, tanto dentro de uma perspectiva, né, olhando para a questão da seleção dos conteúdos, ou olhando, né, para as questões dos próprios conhecimentos produzidos, né, passa por esse viés, passa por esse crivo. Né? Então, quando a gente fala de currículo tradicional, currículo conservador, dentro dessa estrutura, né, é interessante a gente olhar que esse currículo tradicional ele não desapareceu, esse currículo conservador ele não desapareceu, ele está presente em diferentes práticas o tempo todo. Né? Então, porque senão a gente começa a fazer uma apologia a um currículo, sei lá, crítico, pós-crítico, o que for, né? E negamos a existência de outras coisas que estão presentes. Né? Bom, só que, dentro dessa ótica de pensamento, a maneira do professor ser considerado por ele e pelos demais, né, pelos seus alunos também, é como o detentor do conhecimento. Né? Então, numa escola, num currículo conservador, a gente tem o professor como o conhecimento como centralidade e o professor como detentor do conhecimento. E o aluno é um mero, né, espectador em relação a essa situação. Isso dentro de uma situação mais tradicional, mais conservadora. Né? Quem inspira essas ideias? Né? A gente já tinha falado no encontro passado, o Bobbitt, né? Tyler, a própria corrente fordista, taylorista, né? Que vai influenciar o pensamento desses. Né? Esses, vamos dizer, são os principais autores aí que a gente autores ou construtores até, né? Deste currículo, né? Porque foram eles que idealizaram e colocaram em prática essa maneira de pensar dentro do contexto educacional, dentro do contexto escolar, em forma de organização escolar, né? Organização da forma de estruturar os conhecimentos para o ensino. Né? E depois, né? Não muito distante disso, mas em continuidade, como próprio processo histórico, nós temos as correntes críticas de educação. Né? Que aí nós temos dois, não posso dizer que são dois, mas uma gama de autores, mas dentre eles, 2 ou 3 que se destacam. Né? Um deles é o Bourdieu e Passeron, né? E o outro, né, do trio aí é o Althusser, né, que vão, em certa medida, construir, né, fazer um construto, da mesma forma que o Bobbitt, vão fazer um construto de uma maneira de pensar a estruturação do conhecimento. E aí eles vão dizer outras coisas que não aquelas que se dizia antes. Né? Eles vão pensar a estruturação, né, do currículo, da educação, né, dentro de uma outra perspectiva. Né? A primeira coisa que o Althusser vai dizer aí, né, ele vai dizer assim, olha, é preciso saber
a quem serve a educação, para quê, qual o modelo de família que se pensa, né? Para que se possa ter aí uma forma de pensamento de uma estruturação de um currículo que tem uma ligação com o meio social, né? Ou seja, ele considera que a educação vai formar pessoas, né? E que essas pessoas, né, efetivamente serão formadas dentro do contexto educacional. Então, é preciso fazer alguns questionamentos, né? E aí, ele vai entrar com uma ideia, né, com um conceito, né, de ideologia, né? Só que a noção que ele coloca de ideologia é uma noção de ideologia dentro de uma perspectiva de grupos que dominam, e isso às vezes a gente vê em alguns trabalhos que versam sobre educação crítica, que tem uma ideologia, né, que domina, que predomina, e que essa ideologia predominante, ela, em certa medida, define, né, os caminhos que o currículo vai tomar, né? Só que essa maneira de pensar a ideologia, né, dentro das visões críticas, ela coloca uma questão com duplo caminho, né? Porque se é colocado uma ideologia dominante, nós poderíamos dizer que essa ideologia dominante é a que ganha aí uma conotação de verdadeira, né? E aí ele cai numa questão bastante complicada, porque aí você tem aí quase que uma homogeneização da maneira de pensar, né? Não pragmaticamente, mas pelo menos de forma subjetiva, né? Então, se você coloca algo como verdadeiro, você também cria o outro lado. Se existe uma ideologia verdadeira, existe uma ideologia falsa, né? Então, ele coloca essa dubiedade. E aí vem alguns teóricos e vão dizer o seguinte, né? Olha, a gente não é bem assim que as coisas se dão, porque não existe propriamente uma ideologia falsa e uma ideologia verdadeira, porque senão nós estaríamos concordando que existe um conhecimento falso e um conhecimento verdadeiro, né? Ele vai dizer que as ideologias, né, elas estão determinadas pelo posicionamento que as pessoas têm no meio social. Então, não é uma questão de uma ideologia falsa ou verdadeira. São diferentes formas de pensamento, né, determinadas pelo interesse dos diferentes grupos sociais. E cada grupo social vai ter uma forma diferente de ver o mundo, vinculado, obviamente, aos seus interesses, né? E vai dizer mais ainda, que um grupo que tem determinados interesses vai querer que os seus interesses prevaleçam sobre o interesse dos demais. Então, sempre haverá uma questão de conflito, né, ligado às questões ideológicas, ou seja, existe uma relação de poder, né? Por quê? Porque, embora nós colocamos aí, né, que existe uma ideologia dominante, né, principalmente na escola, né, há o conflito da forma de pensamento, da forma de vida no interior dessa escola. Então, quando nós falamos de currículo, não dá para a gente falar de currículo
pensando simplesmente numa ideologia que define um determinado currículo e que, portanto, é totalmente, vamos dizer, hegemônica. Eu vou tentar traduzir isso para uma situação mais pragmática, para a gente poder alcançar um pouco mais. Pois bem, nós tivemos aí a Base Nacional Comum Curricular, certo? Que foi uma estruturação, né, que segue uma determinada linha de pensamento, uma determinada linha ideológica. Ok? Pergunta. Existe mudança paradigmática do que era em termos oficiais, não em termos práticos, tá? Existe uma mudança paradigmática em relação ao que era anteriormente a a Base Nacional Comum Curricular? Aperta a tecla SAP, não. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que não houve, eu não sei dizer se houve uma mudança de paradigma, mas eu acho que a partir do anterior vão organizando novos, né? Eu acho que histórico, eu acho que tem uma condição histórica, né? E de mudança também desses seres que estão envolvidos para construir isso e que estão inseridos nesse campo educacional. Então, eu acho que existiram vários modelos que foram acompanhando todas essas questões sociais, enfim, né, que você estava falando agora, mas existe um olhar para o que era e o que pode ser, né? Então, eu acho que toda vez que se modifica, né, a base, que se modifica essa base de conceito para se seguir, ela parte de uma análise do que era, do que estava inserido, do que estava acontecendo, para o que pode vir a ser, né? Então, parto são novas experimentações, eu acho. Eu acho que não é nada fechado, né? Acho que parte para um novo modelo. E aí, vamos experimentar isso aqui? Vamos ver se é isso mesmo, de acordo com essa visão que a gente tem hoje? Eu penso mais ou menos assim. Eu não acho que você esteja equivocada, Dani. Eu acho que é isso mesmo. Só que, se nós pegarmos o retrovisor e olharmos, né, o que a gente vai enxergar em termos de estruturação curricular? A gente vai ver a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já falando de uma base nacional, como quer dizer, a discussão de base nacional já é uma coisa desde 70, né? Desde 1960, né? Não é uma coisa, as pessoas às vezes pensam que é algo, né, novo. Não é novo. Se fala em base nacional há muito tempo. Se fala, não se efetivou, né? Aí nós temos aí uma intenção política, vamos dizer, mais concreta em termos de legislação, né? Na própria Lei de Diretrizes e Bases, que coloca uma base nacional comum, né? Sob algumas referências. Mas só que se nós pegarmos os documentos subsequentes, a gente vai ver que todos eles se diziam documentos dentro de uma perspectiva crítica, né, de estruturação crítica. Então, você pega os parâmetros curriculares nacionais, as próprias diretrizes curriculares da educação básica, da educação infantil, elas se colocam, né, o sujeito como cidadão, né, o sujeito dentro de princípios democráticos, né, com autonomia, né, palavras aí que são palavras bem, vamos dizer, bem escolhidas, né, no sentido de colocar uma forma de pensar, uma ideologia, certo? Só que assim, quando isso vem para o chão da escola, nós temos um choque, né? Por que nós temos um choque? Porque, efetivamente, os professores, a organização diretiva, as coordenações pedagógicas e tudo mais, que estão no chão da escola, né, possuem concepções diferentes de formação de sujeito, né, que não necessariamente condiz com aquilo que é colocado pelos documentos oficiais. E aí, na materialização dessa Base Nacional Comum Curricular,
que vocês acham que vai acontecer? Não estou perguntando se vai dar certo, se não vai dar certo, hein? Eu estou evitando abrir minha câmera porque minha internet aqui está travando. Não, fica tranquila, Renata. Vamos lá. Então, para mim, eu acho que é mais do mesmo. Mais do mesmo em que sentido? Do que você está falando? Então, em vários sentidos. Primeiro que a gente nunca consegue, dentro do que eu estou estudando, o cumprimento da nossa lei de diretrizes, ela até hoje, desde a de 96, né, que foi a última alteração, até hoje, a gente, de fato, ela não foi colocada em prática, né? Então, se fala das questões sociais, se fala de aproximar o conteúdo, que daí, para mim, ideologicamente, já entra a questão do conteúdo oculto, né? Que eu acho que isso continua muito marcado dentro da BNCC, né? Então, o que eu falo que é mais do mesmo é que a gente não consegue, por exemplo, pegar da lei de diretrizes e bases e realmente colocar essa legislação em prática. A gente acabou se criando um outro documento norteador, né, porque ele não é a base, para mim, é um documento norteador. Por quê? Da BNCC, eu fiz o currículo paulista, falando de São Paulo, né? Do currículo paulista, eu vou levar, como você, professor, estava dizendo, talvez seja um equívoco meu, mas aí eu vou levar dentro da minha realidade, dentro da minha escola, dentro do meu chão, eu vou criar em cima do meu projeto pedagógico, que talvez eu não consiga novamente atingir todo esse montante que foi reconstruído. Então, para mim, não adianta, não é que não adianta, eu não sou contra a BNCC, não é isso, mas a maneira como ela está posta, eu não concordo. Por quê? Primeiro desculpa. Eu estou rindo porque, assim, eu não concordo. Isso dá uma discussão absurda. Assim, eu estou estudando BNCC, né? E assim, eu não, para mim, ela, o currículo oculto continua ali, entendeu? O poder continua na mão de poucos e ainda com agravante que a educação dentro da BNCC a gente tem várias empresas privadas que eu também não concordo, como o Projeto Inova, como o Instituto Ayrton Senna, como o Instituto Lehman, e todo esse pessoal que está por trás da BNCC. Então, eu acho que é muita gente fazendo uma coisa que a gente já tem. Então, em vez da gente pegar um novo formato por meio de habilidades e competências, por que a gente não pode explorar um material que já é uma lei, né? E sim desse material colocar ele em prática. Então, eu penso mais ou menos assim, enfim. Então, mas quando você coloca essas situações e já entra com as questões de habilidades e competências que a própria Base Nacional coloca, né? Há uma mudança de pensamento, uma mudança de estruturação de pensamento, né? Porque quando a gente fala de habilidades e competências, né, em termos, vamos dizer, intencionais, né, aqui o conhecimento, a centralidade do currículo viesse para as questões de aprendizagem. Então, a ideia inicial, não estou dizendo depois, né? Quando eu falo depois, é na sua elaboração, né? Porque na elaboração da BNCC houveram vários tropeços aí, né? Então, assim, a ideia inicial era uma ideia de tirar o foco, né, das questões especificamente
do conhecimento, do professor ou de outro personagem e colocar especificamente na aprendizagem. Só que, olha só, os professores anteriormente estavam trabalhando em cima do quê? Eu posso perguntar, aqueles que são professores aqui, eu posso perguntar, e eu acho que eu vou ter a mesma resposta. Todos vocês planejam aula estabelecendo objetivos específicos, conteúdos, estratégias e avaliação. Certo? Se nós vamos trabalhar em habilidades e competências, com habilidades e competências, não faz sentido essa elaboração. Que outra elaboração? Teria que se criar uma nova, para se trabalhar com essa perspectiva de competências. E isso envolve, obviamente, uma mudança metodológica, estrutural, enfim. Né? Então, assim, vai acontecer da noite para o dia? Não. O que vai... Eu não sou a favor, vê bem, não estou defendendo aqui base nacional comum, nem nada disso, nem estou falando mal, nem bem, nem coisa nenhuma. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente pegar lá o ciclo de políticas do BOL, eu não sei se vocês têm familiaridade, ele vai dizer que existe um campo de disputa política macro, no patamar da elaboração da legislação. Depois, existe um campo de disputa que não menos política, mas no campo da materialização. Então, uma coisa são os grupos que defendem determinadas posições para prevalecer aquilo que eles acham que é importante. Então, existem os debates. Né? Cada um nas suas posições, dentro das suas posições ideológicas. Certo? Depois, tem que materializar isso, tem que escrever essa legislação. Aí, um outro processo de debate e de confronto, onde vão outras coisas serem consideradas, algumas vão sair, outras vão ser incluídas. Certo? E dentro dessa estruturação, prevalece aqueles que tiverem maior força naquele momento. Então, sei lá, se vocês pegarem os evangélicos, por exemplo, nada contra evangélicos, mas os evangélicos que defendem uma posição, se eles participarem disso, obviamente eles vão defender o posicionamento dos valores que lhes são caros. Certo? E vão, dependendo da força que eles tiverem, eles vão fazer com que isso seja colocado. Né? Então, olha só, disputa no campo dos diferentes grupos. Depois, disputa na materialização, ou seja, vai e volta muita coisa. Depois da coisa concretizada, é necessário implantar. Certo? Então, existe uma força de implantação, que ainda no campo não chegou nem na escola ainda. Né? Não chegou nem na implantação a adesão. Por que a base nacional foi, depois dela feita, foi necessária uma lei para obrigatoriedade? Né? Por uma questão meio que, para mim, meio lógica, porque se não fosse decretada a obrigatoriedade, se fosse que nem os parâmetros curriculares nacionais, que era uma referência, você teria um choque, vamos dizer, muito maior em termos de confrontos. Estou dizendo que não vai acontecer, mas em outra instância, não nessa instância de implantação. Né? Então, na implantação, os governos, os municípios, eles não vão poder discutir porque existe uma obrigatoriedade, concordando ou não concordando, certo? Só que isso vai ter que chegar no chão da escola. Quem é que materializa a base nacional? Os professores, né? Os coordenadores pedagógicos. E todos eles pensam daquela maneira. Não, né? Só que não, né? Então, o que o BOL vai dizer? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem ciclos de políticas
porque a ação do professor também é uma ação política, né? No sentido de concordância ou discordância ou desconhecimento. E dentro disso, ele vai fazer resistências. A partir do momento que isso for implementado. Né? A implementação é diferente de implantação. Implementação é a coisa funcionando, que é mais ou menos o momento que estamos agora, onde os professores ainda estão assimilando. Né? Aí eu pergunto, vai ser dentro de uma perspectiva crítica ou não? Sim ou não? Aí a gente coloca um outro assunto, né? Que é a formação desse professor, né? Onde ele está inserido, da onde ele vem, né? Eu trabalho também numa escola privada e eu vejo muito isso, né? De professor pegando aquele material e falando, meu Deus, o que é isso? Como eu vou chegar nisso, né? E o grande assunto, né? O aluno como protagonista, né? É o grande assunto de hoje. Então, não chega. Tem professor que não consegue pegar aquilo e sendo bom ou ruim, enfim, nós temos um novo material na mão, né? E é difícil colocar aquilo na prática. E fora todas as questões burocráticas de mudança de um monte de coisa, né? Até de termos, né? Enfim. Olha só, Dan. Imagina você uma coordenação pedagógica que tem uma visão bastante tradicional de educação. Conservadora. Né? Por mais que o professor tenha uma perspectiva ideológica crítica, vai conflitar. Né? Então, o que o Althusser nos ajuda a pensar? Ele ajuda a pensar justamente isso. Não existe uma ideologia, existem algumas ideologias e que o campo do currículo é um campo de disputa. Não entendendo o currículo como algo dado, mas como algo em movimento, algo em deslocamento. A gente lê uma porção de coisas sobre o currículo? Não, porque o currículo é algo vivo, é algo, né? Todo mundo fala que é algo, né? Só que na hora que vai falar de currículo, pensa especificamente nas questões organizacionais do conhecimento. E aí você fala, pô, mas aí não dá, as coisas não colam. Né? Porque enquanto eu estiver pensando o currículo como organização de conhecimento, é estrutural, organizacional. É importante? Claro, você precisa, em determinado momento, dizer, ó, é assim. Mas esse é assim é provisório, ele não é definitivo. Né? Ele é dinâmico. Né? E a forma de pensamento é dinâmica. E o campo escolar, ele é rico nisso, porque o campo escolar é dinâmico. Está numa estrutura dinâmica, de dinamismo. Né? Então, as questões do currículo vivo mesmo, não do currículo como algo, como uma determinação oficial daquilo que, enquanto nós olharmos só para a determinação oficial, nós ficaremos presos no que está dizendo lá. Né? A partir do momento que eu começar a usar, não só na interpretação, mas na ação, eu tenho a possibilidade de promover realmente uma educação crítica. Não vou falar nem pós-crítica, porque eu acho que o pós-crítico ainda está engatinhando. Né? É uma coisa ainda que o pós-crítico, aí, sei lá, né? Só um parênteses aí, né? O nosso pensamento, ele é estrutural, da maior parte de nós, porque fomos formados dessa forma. Né?
o pensamento pós-crítico, ele não é estrutural. Ele é o vir a ser. Quem já assistiu Bauman, quem já leu Bauman, né, vai entender isso perfeitamente, né? Porque justamente a instabilidade é a insegurança, né? Nas questões pós-estruturais e pós-críticas. Incrível, né? Isso já era pré-socrático, né? Já era pré-socrático. Era pré-socrático. Heráclito, né? O embate com Zenão e Parmênides, isso, né? Isso. Desculpa, eu não queria interromper, mas... Não, mas é legal, é legal. Porque a minha formação é em filosofia... Eu percebi. E quando eu comecei a discutir contigo, né, o princípio do conhecimento e tal, eu estava pensando agora, nessa outra sua colocação, na formação do pensamento contemporâneo a partir de Nietzsche, né? Até na forma, o Nietzsche vai resgatar o aforismo, não é? Que não é o discurso tradicional que a gente herdou, talvez, do Descartes, em termos de filosofia moderna, né? Mas ele vem trabalhar com o aforismo, que são pensamentos, entre aspas, soltos, né? Convidando a você fazer a sua conexão, a sua síntese, né? Então, o pensamento em rede é um princípio meio que nessa direção. Sim, tanto é que um dos grandes, digamos, entre aspas, mais uma vez, dilema da reflexão do Nietzsche é como pensar uma realidade até moral a maneira de Heráclito, né? Onde nada é permanente, tudo é devir. Tudo, né? É provisório. Tudo é movimento. A realidade é um movimento, não é a permanência, né? O que já quebra um paradigma fundamental que é o do ser, né? Mas então Luiz, isso nas questões educacionais nós estamos longe. Sim, tenho plena consciência disso. Na verdade... Então, só estou me estendendo... Pois não. Não, desculpa, eu só ia completar que, na verdade, existe mesmo um pensamento sobre currículo, e na hora que a gente vai para transformar esse pensamento, vamos dizer assim, em realidade prática, colocar aquilo ali em ação, né? Por isso essa questão do currículo em ação, as pessoas que vão fazer isso, porque a gente não pode esquecer que seja qualquer contexto, pensando o currículo de uma forma ainda mais aberta do que o Ivo está colocando, pensando o currículo e a organização, a estrutura de qualquer projeto político, pedagógico, eu faço questão de botar o político junto do pedagógico, né? Mas um projeto de curso, que é normalmente como as pessoas chamam, mas quando você pensa entre o currículo e a organização desse projeto, você também tem que pensar em quem vai dar vida a isso. E aí entra no que a Dani falou muito claramente, mesmo nos lugares que não são de educação formal, porque o que acaba acontecendo na educação formal, principalmente na pública, é que as pessoas, os professores que estão lá, eles prestam concurso e eles desenvolvem uma carreira. Então, você até sabe quem são as pessoas que vão colocar em prática. Mesmo que elas não tenham a formação, como a Dani colocou e tal, você tem uma certa, vamos dizer assim, continuidade. Agora, quando a gente vai para os espaços não formais, para os espaços informais, ou até para as escolas privadas, isso é um desafio monstruoso. Porque esses professores, eles são muito instáveis, para ser delicada, né? Você tem todo um poder econômico aí, e que tem a ver com a questão crítica muito forte, né? A gente viu muito bem nas escolas de ensino superior, de repente mandar 1.000 professores embora, assim, dezembro para janeiro, independente de pandemia, tá? Nem vou colocar o contexto pandêmico. Eu estou falando do ensino superior porque é o que eu estou mais próxima no momento, né? Mas o que a gente vê é que giram as pessoas, você tem diretrizes para seguir, aí entram outras pessoas que têm outras formações, você tem lá o projeto e você não tem tempo de formar essas pessoas para dar vida a esse projeto político-pedagógico,
Quer dizer, é um esforço muito grande por parte de quem está lá, e aí você tem, assim, o desdobramento disso, que são os estudantes. E que os estudantes, eles percebem claramente isso. A gente tem a Thais aí, a minha tata linda, que passou por um processo de modificação curricular. Para os estudantes é muito óbvio, porque esse pensamento estava construído de uma maneira, daí você tem toda uma nova maneira, e você não tem a preparação dos professores para se trabalhar com essa nova maneira de fazer, de pensar, ideológica. Então, isso é uma encrenca do tamanho do bonde, né? Então, quando eu ouço a Renata falar, tem muito de realidade no que ela está falando, no sentido de quem está lá no lugar que ela é uma coordenadora, ela está no lugar da coordenação, e ao invés de ela conseguir pensar um plano de formação, de, como o Ivo falou, de estruturação organizacional, porque ela é coordenadora, ela é gestora, ela não consegue porque ela apaga o incêndio o tempo todo. Ela passa 24 horas do tempo dela apagando incêndio, é isso que ela faz. Então, a gente tem aí uma batata quente, né? De como lidar com todas essas questões. E apagar incêndio é pedagógico? Incêndio pedagógico. Hoje em dia tem vários terminhos assim. Eu perguntei, apagar incêndio, será que é pedagógico? Né, Ivo? Não é. É que a gente brinca e fala que é apagar incêndio pedagógico mesmo. Também, né? Também. Quantas vezes eu e Marli recebemos um monte de questões dos alunos que você fala, não é uma questão curricular, mas claro que é. Ele está lá, os estudantes estão lá, eles estão aflitos, eles estão em conflito, aflitos e em conflito. A gente tenta acolher afetivamente e tudo mais, mas, finalmente, é uma instituição educacional. Como é que a gente faz tudo isso? Gente, é um revelation grande aí, para poder ter clareza, porque o que nós estamos falando aqui nesse café vamos dar clareza a todas essas questões para ver onde a gente se coloca e, diante do lugar onde a gente se coloca, quais são as ações que nós podemos executar com consciência. Porque senão vira ler papel, nós viramos leitores desses documentos e executores desses documentos sem crítica. Viramos burocratas, né, Kátia? Burocratas, cara crachá, carimbo. Hoje então, não tem mais carimbo. Assinatura digital, vai. Então, formar cidadãos críticos sem ser professor crítico, né? Exatamente. Porque essas questões, muitas delas vêm, vamos dizer assim, é um jeito de falar, né? Mas vem de cima, mas na verdade são as orientações. E você que está no papel da vida isso, você é terreno minado, né? Você fica desviando das bombas, né? Porque elas vão explodir. Certamente vão explodir. E quando você vai para esse âmbito não formal e informal, muitas vezes nós nos deparamos com excelentes cursos dentro de um grande curso, ou seja, vou falar, você tem muitas disciplinas dentro de um curso maior. É que eu odeio essa palavra disciplina, né? Mas você tem várias maneiras de fazer dentro de uma coisa maior. E essa coisa maior, quem está fazendo o menor não tem clareza do maior. Então, são várias escolhas, muitas vezes equivocadas. E você tem excelentes profissionais. Só que se eles não têm consciência do que eles vão ensinar, é o samba do crioulo doido, né? Eu acho que está um pouco nesse lugar toda essa discussão. Eu recebi aqui uma pergunta, Ivo, não sei se cabe colocar a pergunta para você tentar responder junto com os demais aí. Você acha... eu não sei, porque... espera, tem relação com o que a gente estava falando?
Tem. Manda bala. De que maneira essas diretrizes curriculares nacionais dialogam ou não com o currículo de hoje? De que e de quantas? Então, a questão do currículo de hoje é uma coisa bastante discutível, né? Porque quando nós falamos de currículo de hoje, nós estamos falando de uma questão oficial ou nós estamos falando de uma questão real? Porque se nós estivermos falando de uma questão oficial, né, a gente não tem a resposta propriamente, porque efetivamente a materialização das coisas que vão acontecer a partir do momento que esse currículo for colocado em prática. E é muito recente nós ousarmos dizer qualquer coisa da base nacional em termos efetivos, né? Nós temos ela em 2018, 2017, 2018, né? Implantação em 2018, e as pessoas correndo para... As pessoas que eu digo assim, as coordenações pedagógicas, as direções, os professores, correndo para poder entender o que estava acontecendo, para poder fazer aí um ajuste, né, na sua forma de ação. Então, nós falar em currículo de hoje, eu acho um pouco difícil, um pouco desafiador, né? Agora, se você falar de adaptações que os professores estão tendo em relação a essas deliberações, aí eu já posso falar um pouquinho a respeito disso, né? Existe aí, né, algumas, eu não sei se a pergunta foi nessa direção, mas assim, existem algumas iniciativas de alguns professores, né, em fazer uma adequação daquilo que vinham desenvolvendo, óbvio, com aquilo que vem novo, né? Só que no momento em que ele vai trabalhar em cima das habilidades e competências colocadas lá pela base nacional, ele faz uma tradução literal, né? Então, o que ele faz? Ele pega o que habilidades, né? E coloca como objetivo geral, né? E dentro desses objetivos gerais, ele vai tentar alcançar as competências, né? Tentar encaixar o velho no novo, né? A coisa não vai ajustar, né? Ele vai continuar repetindo aquilo que ele fazia anteriormente com alguma ou outra modificação, sem muita diferença do que vinha executando. Que eu acho que era um pouquinho o que, eu não sei se foi a Renata ou a Regina que falou, né, do mesmo, né, eu acho que foi a Renata mesmo, de fazer simplesmente a troca de nomes, né? Você troca o nome, bota lá a cerejinha, bota as florzinhas, tal, não sei o quê, e está tudo certo, né? E toca o barco para frente, todo mundo está dizendo que está fazendo de novo. Que foi mais ou menos o que aconteceu quando publicaram os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros, eles demoraram, eu arrisco a dizer, mais de 10 anos para realmente a gente ver alguma coisa dos parâmetros dentro da escola, né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas, né, achavam aquilo extremamente uma burocracia desnecessária, não tinha necessidade, né? E até hoje a gente ainda, né? Quer ver uma coisa? Se eu perguntar a todos vocês, né, os parâmetros previam temas transversais. Eu pergunto aqui quais os professores que trabalharam com temas transversais. Sexualidade, gênero, né? Questões étnico-raciais, né? Na sua ação, né? Qual professor de arte trabalhou com questões de gênero? Eu acredito que, eu não sei, né,
que eu estou relativamente há pouco tempo, né? Desde 2014 que eu estou na rede, né? Mas com relação aos temas transversais, e até a primeira pergunta que o senhor fez logo no início, se o currículo era, eu não sei se era ousado, eu não lembro a palavra correta. E eu acho que, pelo que eu vejo em prática, nas 2 escolas que eu trabalho, sim, e a gente encontra muito problema por conta disso. Eu, de uns 3 anos para cá, eu adotei livro didático como Bíblia, para que se algum pai viesse reclamar, eu estar calçada, está no livro didático, eu tenho autorização para abordar esse tema. Muito por conta de religião, de preconceito. Então, temas, até porque é impossível você não trabalhar temas transversais, porque no meio do incêndio, que a Kátia falou, surge um estopim, uma coisa que a gente tem que parar e vamos trabalhar esse assunto. Então, enfim. mas você está falando de, Audrey, Eu nem 2014. lembro. Não, é que eu entrei em 2014, então eu não sei como que era antes, né? E os parâmetros são de 98, se eu não me engano, né? Exato, então... exato. É isso que eu estou falando, entendeu? Então, assim, essas questões dos temas transversais, tudo bem, a tua escola, a tua rede, talvez coloque isso Mas como acho que não é a rede, é o público. Isso é independente, porque assim, eu percebo que o currículo da cidade até que é bastante ousado. O novo currículo paulista, eu não sei se eu não me apropriei do documento, mas eu acho um pouco raso, né? Mas o Estado é tão bagunçado que essa bagunça é ótima porque a gente tem uma liberdade criativa tamanha. Então, mas você falou tudo. São todos os professores da tua unidade que trabalham com isso? Sim, porque a gente, de um certo modo, a gente é perseguido pelo Saresp, né? Pelas provas externas. Então, a gente, dentro dessa liberdade criativa, a gente o que eles mais falam você pode aplicar trabalhar da maneira que quiser, desde que, né, ao final do processo, o estudante consiga fazer isso, isso e isso. Então, e justamente porque é setor público, isso é uma preocupação bem presente. A gente, gostando ou não, tem que se ater a esses documentos até para a gente seguir a legislação, para a gente estar calçado justamente por conta dessa... Então, aí agora entra a monitoria. Base Nacional. E aí? Como é que... Então, a Base Nacional... É que eu também não sei dizer muito bem, mas eu entendo que precisa ter um discurso, não sei se é um discurso, é uma coisa comum, né, como o próprio nome diz, até por questão de nação, né, para onde que sociedade, que nação queremos daqui a alguns anos. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil é tão grande que eu não sei dizer se isso é possível. Né? Então, é impossível dizer, porque ainda não aconteceu, né? Está acontecendo. Né? A coisa ainda está em processo. Né? E, muito provavelmente, se a sua unidade tem essa prática, muito provavelmente vocês irão continuar, né? E talvez façam algumas adaptações em relação à Base Nacional. Né? Que aí muda-se tudo. Né? Porque o oficial diz alguma coisa, mas a materialidade mesmo, ela vai acontecer no cotidiano de vocês, que é o que você está acabando de falar. Né? Então, assim, por mais que uma determinada forma de pensamento, uma ideologia, tenha sido colocada dentro de uma proposta oficial, aquilo que vem para vocês, a dependência da efetivação daquilo está na mão de vocês. Né? Que nem as questões étnico-raciais. Né? Falar das questões étnico-raciais, falando somente do negro como escravo, entendeu? É uma visão extremamente equivocada de tratamento, no meu ponto de vista, né? No meu modesto ponto de vista, para tratar das questões étnico-raciais. Né? Não se trabalha questões efetivas culturais
das questões do negro na escola, né? A gente vê muitas festas, muitas coisas, mas são todas dentro de uma linha ariana, né? Eurocêntrica. Então, você tem ainda um currículo muito impregnado por essas influências. E, ariana, eurocêntrica e masculina, né? São características vindas do currículo que, assim, em algum momento, isso aí, né, a sociedade está em transformação, em algum momento essas questões vão ter que ser alteradas, vão ter que ser trabalhadas, né? Não numa perspectiva assim, vou preparar o sujeito para o amanhã. Essa ideia de preparar o sujeito para o amanhã é uma ideia lá do Bobbitt e do Tyler, né? É uma ideia mais dentro da educação tradicional conservadora, né? Porque o amanhã a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe qual será o amanhã. Então, o que eu faço? Eu trabalho o sujeito, né, para que ele possa conviver com aquele momento histórico dele, atual, né? Esse é um grande problema da escola, né? Atingiu o presente, Ivo? Porque nós temos um delay, que é um delay enorme. Né? Quando a gente pensa que a gente está chegando lá, os meninos já estão lá na frente. A gente viu agora, quer dizer, eu não sei vocês, mas eu vi, né? Os meus alunos da graduação sabem mexer no computador muito melhor que eu, né? Eu estou falando de uma coisa básica, uma coisa instrumental, não é nem, né, uma coisa mais profunda. Mas, assim, a escola tinha que estar preparada para isso. Ela tinha que ter trabalhado não propriamente com as questões das tecnologias, nem com os professores, mas os professores teriam que ter acompanhado esse desenvolvimento, né? Agora é que os professores estão acompanhando porque foram forçados a fazer isso, né? Por uma questão circunstancial, foram obrigados a ter aí, né? Que hoje não se fala mais, né? Eu tenho uma ex-orientanda, né? Que ela discutiu justamente a questão do multiletramento. Hoje você fala de uma linguagem que não é só a linguagem escrita, a linguagem oral, a linguagem midiática também, né? E nós somos analfabetos nisso, né? Então assim, são coisas que coisas que estão aí, que são reais e que, né? O grande problema é nós, professores, vivemos com angústia. Vivemos com essa sensação de sempre estar devendo alguma coisa, sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Isso gera uma ansiedade, gera até uma patologia, né? Mas, na medida do possível, é necessário que o currículo ele sofra uma atualização constante, né? Para que a gente possa ter esse par e passo de acompanhamento né? E as questões de conflito elas vão estar sempre presentes, tanto nas questões ideológicas, que é uma das coisas que o Althusser coloca, tanto quanto nas questões que ele coloca também como culturais, né? Que ele vai complementar essa vamos dizer, essa ideia, né, ideológica com os elementos culturais. Da mesma forma, né? Ele vai dizer, olha, não existe uma cultura. Dentro da visão da educação crítica, né, a cultura ela seria uma cultura passada, né? Eu passo a minha cultura de geração a geração, né? Ele vai dizer, não existe uma cultura a ser passada. Existe determinados elementos culturais que são permanentes, né? Mas, de forma geral, a cultura ela é construída. E o ambiente educacional, o ambiente da escola, é um ambiente propício para essa construção cultural. E que, da mesma forma que as questões ideológicas, existem choques culturais, né? E esses choques culturais, obviamente, eles vão, uma hora, prevalecer uma coisa, outra hora prevalecer outra, né?
Então, a cultura também é um outro elemento dinâmico de estruturação do currículo dentro de uma perspectiva crítica, né? Então, se eu vou trabalhar na perspectiva crítica, usando realmente um pressuposto crítico, é necessário que eu efetivamente pense, né, como essas questões culturais estarão presentes na questão escolar, no chão da própria escola, né? Então, como eu estava dizendo, né, vou trabalhar as questões étnico-raciais, o que é da cultura daquela escola, daquela região, que eu posso trazer para dentro do currículo, para que os indivíduos se posicionem em relação àquelas manifestações que eu estou colocando, né? Isso é uma questão extremamente cara para nós quando queremos trabalhar dentro de uma perspectiva crítica, né? Agora, se eu penso, né, voltando lá que o exemplo que eu dei, né, se eu penso que para trabalhar o negro eu tenho que ficar trabalhando o Brasil escravo, a época da escravidão, né, eu vou estar repetindo uma estruturação já canonizada, né, em termos de eu pergunto a vocês, até hoje é uma coisa que me incomoda na escola. Houve libertação dos escravos? A gente não aprende que existe até uma tal de uma princesa Isabel que assinou uma lei áurea? Eu não sei vocês, né? Eu estudei isso, né? Faz bastante tempo, né? Por que a gente ainda fica estudando isso? Né? Que relação isso tem com as questões efetivamente do contexto social, né? Das questões contextuais? Houve uma exploração, a gente sabe, né? A mesma coisa, né? Há pouco tempo atrás mudaram, né? O Brasil não foi descoberto, né? Realmente, o Brasil já estava aqui há bastante tempo, né? Então, assim, são coisas que em termos de estruturação curricular, né? Elas vão ter que sofrer algumas modificações se a gente quer que os nossos alunos se tornem pessoas críticas, né? Porque esse pensamento crítico, ele pressupõe um posicionamento informado, né? Não é qualquer pensamento que é pensamento crítico. Então, eu preciso, em certa medida, informar, mas a partir do momento que eu informo, eu também tenho posicionamento em relação a essa informação, né? O conhecimento não é neutro. A linguagem não é neutra, né? Eu costumo dar exemplo nas minhas aulas, né? Normalmente, nos serviços de casa, né? Normalmente, quando a mulher quer que o parceiro ajude, ou o filho, qualquer coisa, né? Vai dizer assim, fulano, vem cá e me ajuda, né? Por que isso está na linguagem da pessoa? Porque justamente está incutido no imaginário dela que a obrigação daquele serviço é dela. E quando ela faz isso, ela reproduz um modo de pensar. De forma totalmente, vamos dizer, não muito pensada, não muito reflexiva, né? Porque está no nosso inconsciente coletivo aí, né? E isso é um exemplo bobo, né? Mas tem muitas coisas que nós falamos e que essa linguagem ela não é desprovida de maneira de pensar. Eu posso não ter conhecimento sobre, né? Mas ela reflete uma forma de pensar. Então, assim, de tudo que eu falei hoje para vocês, tem uma forma de pensar que estrutura essa maneira, né? Que não é neutra. Não é neutra. Por mais que eu diga assim, não,
não me comprometo, não isso, não aquilo, mas no momento em que eu falo, automaticamente eu já me posicionei em relação a uma série de questões, né? E isso, evidentemente, é uma questão que nós temos que prestar atenção, né? Porque quando eu dou aula para o meu aluno, as coisas que eu digo a ele, né, configuram uma maneira de estruturar o pensamento e de estruturar o próprio currículo. Então, se eu sou uma pessoa crítica, né, se eu quero desenvolver uma pessoa dentro de uma perspectiva crítica, é necessário que eu também preste atenção na maneira como eu me coloco para os meus alunos, para que eu possa ter condição de, até mesmo, de ser questionado, né? Porque tem professores que não gostam de ser questionados, né? Não tem, assim, tem gente, só um pouquinho, Fê. Tem gente que, quando é questionado, diz assim, né, se coloca na defensiva, né? Com o medo de repente, você dizer assim, olha, eu não sei isso que você está me falando, não, que você está perguntando, né? Olha, eu sei assim, isso que você está falando, eu penso daquela forma, não sei se está certo, não. Né? Percebe? Porque é um posicionamento muito, vamos dizer, muito mais autêntico do que você se achar dono do conhecimento, dono da verdade. Você não é, eu não sou. Quer dizer, não sei vocês, eu não sou. Né? Eu conheço algumas coisas sobre um determinado ponto de vista. Outros que discordam têm todo o direito de discordar e talvez me derrube no argumento. E é assim mesmo. Eu penso que é assim mesmo. Né? Imagina numa relação de marido e mulher, né? Um querer ter sempre razão. Eu acho que a relação não vai durar. Tem uma desconfiança. Né? Porque, efetivamente, hora um, hora outro, vai ter que ceder. Vai ter que ceder. Né? Pode até não concordar, mas vai ter que ceder. Fala, Fernando. Ivo, a sua colocação de que o professor não é o detentor do conhecimento absoluto, eu acho pertinente, isso, acima de tudo, ética, né? Porque eu acredito que, especificamente, talvez, no ensino de humanas, né, o diálogo ainda é a melhor estratégia, a melhor pedagogia para se propor esse desenvolvimento do espírito crítico do aluno, né? Crítico, fundamentalmente, como capacidade de criação, né? O crítico é criativo, né? Dadas as origens. E eu lembro de uma experiência que eu tive numa fundação, que eu trabalhei há muitos anos, que ficava ali na Liberdade, num curso de negócios, onde eu ensinava a ética, né? E eu propunha para os alunos que eles me questionassem o meu discurso. E eu os provocava o tempo todo, né? Porque como é que vocês podem discutir o que é certo e errado se não houver debate, né? E no final de uma aula, um aluno de origem oriental, muito tímido, veio falar comigo que ele veio pedir permissão para mim, para ele poder discordar do meu discurso. Ele não tinha a experiência de discordar de alguém na cultura original dele, né? Claro, ele tem outros pressupostos culturais, étnicos e daí por diante, né? Mas eu falei para ele assim, você não vai só discordar de mim, você vai discordar do meu discurso, que é o mais importante, você vai realizar a sua síntese, não é? Então, eu queria te perguntar, Ivo, Ivo, o pensamento crítico, ou melhor, a formação de um aluno crítico fundamentalmente formar um adulto intelectualmente independente? Dependente? Independente. Intelectual, eu falei dependente, ué. Não. Tirou... Cortou aqui. De onde ele tirou o dependente? Não, pelo contrário. Então, mas a autonomia do pensamento, ela se dá pelo quê? Desculpa, não ouvi. A autonomia do pensamento se dá pelo quê? Eu acho que, fundamentalmente, primeiro, com o repertório que você pesquisa, que é aquilo que você estuda, um trabalho de orientação do professor que incentiva que você questione, problematize, estabeleça comparações, não é isso? E faça, talvez, a prova da realidade. Leve isso para você, para a sua vida, em certo sentido. Né? Em que medida... Pois não. E dentro disso que você está falando, Sim. Questões dos elos de significações individuais. Com certeza. Porque, olha só, Uhum. olha só, nós temos significações sociais, todos nós, em certa medida, aderimos a algumas significações sociais, certo?
que é um sistema de pensamento pré-existente, né, que quando nós nascemos já está posto, e aí vai modificando e a gente vai acompanhando, né, que eu associo, que eu assimilo e que, em certa medida, tornam ele particular, né? Ou seja, algo que, vou dar um exemplo bobo, algo que às vezes eu odiava no meu pai, né? Hoje eu me pego fazendo. Né? Conscientemente, muitas vezes. Inconscientemente. Inconscientemente, muitas vezes. Então, às vezes até trejeitos, até coisas maneirices, né? Que você falava, nossa, que coisa horrível, por que meu pai faz isso? Eu criticava na época, né? E hoje você se pega fazendo, né? Justamente por conta dessa memória. Dessa incrustação das coisas que vão te circundando. E isso não é só aí, acontece o tempo todo com todas as coisas que nos circundam. Só que, apesar de eu assimilar esse pensamento mais coletivo, né, eu guardo particularidades porque tem coisas que fazem relação de sentido com aquilo que eu penso, só eu penso, e coisas que não fazem relação de sentido. O que faz relação de sentido, eu incorporo. O que não faz relação de sentido, eu descarto, que é a relação do social com o individual. Eu sou social, mas eu tenho uma individualidade dentro desse social. Como se fossem duas esferas, a objetiva e a pessoal. Isso. Né? Então, no momento em que você quer formar o indivíduo crítico, você tem que dar espaço para ele formar a sua individualidade, né? E, ao mesmo tempo, você tem que também contemplar as questões que são questões sociais. Né? Então, por exemplo, respeito. Não estou nem me dirigindo respeito a quê, mas, assim, respeito. É um conceito que é de convívio social. Tolerância. E que você quer que o seu aluno assimile isso, que ele incorpore isso. Certo? Que ele torne aquele elemento que é social, pessoal. Porque faz parte da convivência dele. Sem aquilo, ele não vai conseguir conviver ou vai conviver sempre em situação de atrito. Percebe? Então, e isso faz parte da educação, faz parte das questões curriculares. Eu dei um exemplo, né, até relativamente simples, mas quando nós pensamos a questão de formação do sujeito crítico, é necessário que a gente pense também nas individualidades e nas coletividades, nas identidades e nas singularidades, né? Porque a partir do momento que o indivíduo percebe isso, e é uma questão de percepção, então eu tenho que oferecer para ele instrumentos para que ele faça essa percepção, né? Eu consigo fazer com que ele vá ganhando essa autonomia de pensamento, né? Porque senão, né, eu acho que a Dani que vai trabalhar com identidade, é isso, Dani? Está pensando. Pensando se vai ou não. Eu fiquei bem apaixonada por esse conceito aqui do currículo como identidade e estou atrelando as coisas aqui. Eu achei bem interessante mesmo. Para você, Iva, desculpa. Desculpa. Para você, Iva, a identidade passa pela ruptura? A autonomia e a identidade passam pela ruptura? Sempre. Do meu ponto de vista, sempre. Para mim também. Aristóteles teve que romper com Platão. Porque senão você não tem condição de se autoassumir. Exatamente. De realizar as suas próprias sínteses, né? Exatamente. Então, quando ela fala de currículo e identidade, a Dani fala de currículo e identidade, para mim, as questões são muito imbricadas, né? Porque quando ela discutir identidade, não sei em que perspectiva ela vai fazer essa discussão, mas quando ela discutir a questão identitária, né, como o currículo forma identidades, né, ela vai ter que também falar de individualidade, de constituição das individualidades. Né? Quer dizer, então, que o ideal seria que os alunos superassem os professores.
Eu não sei se o termo superação seria o termo adequado, né? Digamos, eu acho que não é uma questão, no meu ponto de vista, não é questão de superar, é uma questão de criar uma terceira coisa. Propor questões que os professores nem podiam imaginar que existiriam. Isso, me surpreende. Nesse sentido, isso, me surpreendam. Eu tinha uma professora que falava muito em sala de aula, me surpreendam. Eu gosto muito de Paulo Freire, né? Então, assim, qual é a novidade? Me surpreenda. Eu tenho que ser surpreso pelo aluno. Mais uma vez, Ivo, é o devir, né? Devir. Mas tem que tomar cuidado, senão a gente cai lá para a questão do pós-estruturalismo do dever da Hannah Arendt, né? Ah, mas é ótimo. Então, gente, essa pode ser uma das questões do próximo encontro, né? O quê? Quem sabe falar sobre os devires da educação, falar sobre o pós-estruturalismo, né? Aquilo onde a gente gostaria de estar chegando, né? Superar não é uma boa palavra, mas usar o que... Porque eu penso muito nessa perspectiva do que foi passado, do que é presente e do que pode ser futuro. De não descartar nada, mas tirar o que é de melhor em cada uma dessas fases, né? Então, o que de tradicional é interessante, o que dentro da teoria crítica é interessante para que a gente possa desestruturar, reestruturando, realocando a realidade no pós-estruturalismo, né? Talvez esse possa ser um tema interessante de abordagem. Não sei. Eu tenho que pensar, porque pós-estruturalismo eu tenho que estudar muito. Eu também, confesso. Eu me sinto um pouco virgem. Tem que conhecer melhor a bibliografia também. Mas o que me interessa, talvez, não sei se eu estou falando demais, por favor, é que a ideia desse pós me inspira muita liberdade. E isso eu acho muito interessante. Essa ideia me parece bem interessante. Eu vou te dar uma resposta pós-moderna. Vamos lá. Ou não. Desculpa, não ouvi, passou um avião. Ou não? Ou não. Eu vou te fazer uma pergunta pós-moderna. Desenvolva. Professor pós-moderno, desenvolva. Então, no pós-modernismo é o vir a ser. Exatamente. Então, mas o vir a ser ele é indefinido. É nesse momento que a gente se pergunta, para onde vão as ideologias nesse devir? Então, não complicado, vão. Porque... não vão, né? Porque a gente vai ficar a noite inteira aqui. Aí vai para a noite inteira. Ivo, eu tenho uma última pergunta, porque a gente já está estourando aqui o horário, tá? Tá bom. Que chegou... como construir um currículo técnico numa perspectiva crítica, não está pedindo a receita disso, não é isso, mas que autores que você acha que dialogariam melhor com isso? Eu não entendi a pergunta. Quando você está pensando em currículo técnico, eu estou traduzindo aqui. Pera, não, é que cortou sua fala. Então me desculpe, eu vou repetir. Ao pensar a construção de um currículo numa perspectiva de currículo técnico, de escola técnica. Escola técnica. Numa perspectiva crítica, com quais autores seriam mais interessantes para dialogar com essa construção curricular? Se fosse por opção, eu trabalharia com Paulo Freire e com temas geradores. Pensando dentro de uma visão crítica, né? Porque se a gente pega o currículo técnico ele tem aí um viés, vamos chamar assim, né? Um viés de formação extremamente instrumental, né? Você não forma nenhum técnico se você não tiver um conhecimento que seja muito direcionado para as questões de formação profissional, né? Mas formar profissional dentro de uma perspectiva de habilitá-lo a executar uma função, uma determinada função. Isso não significa que eu vou formar a pessoa
de forma acrítica ou não crítica. Então, né? Porque essa era a grande confusão. Então, eu entendi que essa pergunta ela vem mais dentro dessa linha, de que é um currículo técnico, ele é instrumental, mas como pensar em formar pessoas para essa sociedade, para estarem atuando nessa sociedade. Eu entendi essa pergunta dentro desse entendeu? Entendi. Não, eu penso dessa forma. Eu penso que é possível se formar, ter uma escola técnica crítica, né? Você vai formar pessoas, cidadãos, né? Que vão ter uma atuação profissional específica dentro de uma linha, vamos dizer, têxtil, dentro de uma linha de produção industrial. Só como essa formação, se ela for realmente crítica, né? Ela vai formar pessoas com uma certa autonomia de pensamento, a pessoa, obviamente, aquilo será um momento dela, né? A ideia dela é sempre ir à frente, né? Ir à frente no sentido de amadurecimento enquanto pessoa, né? Então, mas na hora que você pensa, e eu vou botar só uma lenhazinha que é para a gente terminar quente a coisa. Eu estou pensando num currículo para uma escola técnica, num currículo de arte. De arte, ok. Vou ainda pensar mais, vou pensar num currículo de artes cênicas, vou pensar mais num currículo de dança. Tá. Já que é para provocar, vou provocar mesmo. Você concorda que você não vai poder fugir das questões das habilidades de formação dessa técnica, desse técnico em dança, de forma a habilitá-lo a ministrar aulas de dança. Ele vai ter que aprender isso. Sim, ele vai aprender a aprender, isso eu já entendi. Instrumentalizar. Ok, aprender a ensinar e tudo mais. E aprender a ensinar, ok. Ok, só que em que posição ele está? Qual é a situação dele? Não estou te perguntando, estou só indagando, tá? A partir do momento que eu estimulo essas pessoas a perceberem aonde se encontram e qual a sua relação com o meio social no qual ela está inserida, e que a ação dela seja uma ação de transformação social, eu já ganhei o mundo, né? Porque imagina você, uma pessoa que tem aí a formação técnica em dança, trabalhando numa ONG, numa região carente desse tipo de manifestação, né? A transformação social que essa pessoa vai fazer nesse ambiente, né? Mas para que ela possa ter essa condição, né, ela tem que enxergar que existe ali uma situação de carência cultural. Então, ela vai ter que ter uma visão mais ampla, social, cultural, de tudo. Isso só pode ser feito se isso for pensado pelo curso no qual ela foi formada. Então, os professores que são professores dela nessa escola técnica também teriam que ter aí essa visão da possibilidade dela fazer as reflexões dela em relação aos elementos sociais, né? Ou seja, o que você está falando está diretamente ligado como eu estava falando anteriormente, à formação dos profissionais que também estão atuando nesse local. Atuando nessa, sim, com certeza. Isso porque é se ele tiver uma coisa visão, que tem que estar contemplado, né? Senão não vai acontecer. Se o professor que está no curso técnico tiver uma visão tecnicista, sim, né? Evidentemente, ele vai pensar na execução, na performance, em coisas assim, né? E ele não vai pensar nas questões de relação de meio, né? Mais ou menos o que eu falei no outro encontro, verificar não o que é o currículo, né? Mas o que o currículo faz.
Ele modifica as pessoas? Que é uma ideia de resultado, né, professor? Eu acho que é aí que está o grande lance do currículo. Essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, ou esse coletivo que pensa esse currículo, ele já tem que estar nessa perspectiva, né? Você organizar esse currículo a partir dessa ideia, né? Então, o que você pretende para esse curso? Ainda mais num curso técnico, é um curso pequeno, né? De uma duração menor, enfim. E eu tive o prazer de fazer parte de um grupo de elaboração de um curso técnico em dança. E aí, nossas preocupações eram exatamente essa. Que perfil que a gente pretende para essa pessoa que ingressa nesse curso e depois vai para a sociedade, né? Então, a gente pensou exatamente nesse entendimento da dança mesmo em si, porque a gente não, de acordo com o catálogo do MEC, né, de cursos técnicos, a gente não pode abordar a questão do professor, né, e sim da formação do profissional em si. Então, qual é o entendimento de dança que ele poderia absorver para ele e levar para a sociedade, né, como artista mesmo? Então, foi muito interessante esse debate de você pensar cada disciplina, cada conteúdo que colaborasse para essa formação, né? Então, acho que o grande lance, a grande sacada do currículo é essa. Por isso que eu gostei muito, Ivo, da questão do currículo como identidade, porque nessa instituição que a gente pensou, uma instituição pequena, uma instituição de arte, então ela tem uma identidade própria, né? A escola de dança na qual faço parte tem uma identidade própria. Então, o currículo, ele está embasado nesse lugar, né? E aí você pensar também, vamos supor que essa escola de dança ela tem uma linha mais tradicionalista. Aí você pensar numa maneira de implantar um currículo que modifique o pensamento da própria escola também. Então, esse é o grande lance do currículo, é isso, você aproveitar, né, também essa possível fazer isso, né? Só é possível fazer isso no coletivo. Isso, sim. Mesmo quando a gente fala de perspectiva crítica, né, uma escola dentro de uma perspectiva crítica, um currículo dentro de uma perspectiva crítica, só é possível se a escola inteira, ou você tiver uma gestão, né, que direcione o caminho de trabalho por aí. Uhum. Porque, não foi muito bem assim que aconteceu lá, mas, não, mas o coletivo que pensou o currículo, todo mundo abraçava o mesmo pensamento, e é isso que você quer dizer, né? Todo mundo tem que almejar a mesma coisa, pensar da mesma forma, ter a mesma ideologia, o mesmo conceito, enfim, mas não é, e junto, é uma questão adaptativa também dos profissionais, né? Eu não sei se vocês conhecem a escola lá de Heliópolis, do Braz, do diretor, né? Agora não é mais, né? Porque o Braz se aposentou. Não sei como ficou agora. O Braz se aposentou. A escola continua, mas o Braz se aposentou, mas continua na comunidade. Continua fazendo trabalhos lá na comunidade. E a forma como ele conseguiu modificar a escola, né, para uma visão democrática, uma escola participativa, uma escola... Foi junto. Ele não, eu conversei com ele diversas vezes e ele me falava assim, ele falou, não foi eu. Ele falou, não foi eu. Eu falei, como assim, né, tal, não sei o que, não foi eu. Foram as pessoas. Eu falei, mas não tinha os professores, né, que não concordavam, que, né, faziam torcida contra. Foram essas pessoas. Por que não ficam? Porque, obviamente, não condiz com a forma como a pessoa pensa. Então, elas pediram um remanejamento de unidade. Né? Gente, ou vocês deixarem aqui, a gente vai... Tem gente dormindo na cadeira já. Eu nem vou deixar, Ivo. Agora eu vou te agradecer, na verdade. Eu acho que esses 2 encontros foram ótimos com você, porque... Você trouxe essa perspectiva histórica e caminhou para essa perspectiva crítica. Fica o desafio para você pensar o devir aí, se
você encara ou não, vai estudar um pouquinho, conversar com a gente. Ó, me dá pelo menos aí uns 2, 3 meses, aí a gente pode começar a pensar. Tá bem, tá bem. É bom. Vamos elaborar um currículo antes, né, Ivo? Vamos trabalhar antes. Vamos elaborar um currículo antes. Legal, legal. Eu vou conversar com as pessoas para ver qual seria um próximo tema interessante. Aceito sugestões, por favor, mandem por Zap Zap, pelo Instagram, de temas que vocês acham que dialogam com as pesquisas de vocês e que a gente possa ter um bate-papo interessante com o nosso café, dessa maneira mais tranquila, todo mundo se colocando um pouquinho e fazendo mesmo as suas perguntas, né? Aquilo que interessa para cada um de vocês, porque é essa a ideia, né? O café, ele está aí para acontecer desse jeito. Então, também super agradeço a presença de todos e todas, foi uma delícia esse café, e eu queria finalizar o café, na verdade, deixa eu voltar aqui para a galeria, assim eu consigo ver o rostinho de todo mundo, pedindo para vocês abrirem as câmeras, porque eu fiz um sorteio. E a partir desse sorteio, eu vou precisar do endereço. Eu não sei se na inscrição que vocês fizeram no Simpla, vocês colocaram o endereço ou só o e-mail. Tinha endereço lá? A Ângela estava falando que tinha. Tinha mesmo? Olha lá. Hein? Eu preenchi endereço, sim. Então tá. Então, ó que eu vou ganhar de novo, hein? Vamos lá. Será? Eu acho que não, porque o nome que está dando aqui... Peraí, deixa eu olhar aqui no meu papel para não cometer barbaridades. Ai, gente, olha, quem ganhou foi o Flávio Lima. Cadê o Flávio Lima? Vamos olhar o rosto dele, deixa eu botar no speaker vídeo. Estou aparecendo? Olá, gente, obrigado. Oi, Flávio, tudo bem? Você ganhou, olha só. Uau! Um exemplar do livro. Foi você hoje que ganhou. Nossa, maravilha, obrigado. Obrigada a você. Se vocês colocarem o endereço, mas o seu e-mail com certeza. E aí, para eu pegar o seu endereço e mandar no e-mail. Tá bom, eu mando. Tá bem? Tá ótimo. Parabéns, viu? Nossa, que presente. Nossa, eu me surpreendi também por ter saído o seu nome. Olha, só vou fazer mais um sorteio, peraí. Tira o meu, hein? Opa! Gente, eu tô passada. Hoje foram 2 homens. Homens, olha só. Livro! Oba! Cadê o Everton? Everton! Aí ganhou, Everton! Que legal! Bom, eu também entro em contato para ver o seu endereço e poder mandar para você. Tá bem? E os que se interessarem depois é só pedirem, a gente manda, tá? Pode fazer o pedido pelo site da Performarte, que tá lá, ou pode pedir pelo próprio Zap. Tá bem? Então, eu queria super agradecer a presença de todos vocês, foi um encontro delicioso, aguardem as nossas novidades, o nosso curso de metodologias ativas, agora para abril, espero contar com a presença dos que puderem, claro, né, e tiverem interesse em trabalhar com as problematizações, porque a gente vai ver o PBL aplicado ao ensino. No mês de maio, então, nós vamos trabalhar com metodologias ativas mais para a questão voltado para a inclusão, e também conto com vocês. Aí eu vou ter que contar com a propaganda feita pela minha colega Luciana, aí, que pode falar desse curso, quando vai acontecer. Você quer falar, Luciana? Esse curso vai acontecer vai ser em maio, né? Vai ser em maio. Eu não me lembro do horário
que era das 8 às 9, alguma coisa assim, mas é à noite, mais ou menos nesse mesmo horário que a gente está fazendo agora. Vai ter uma inscrição, quem quiser pode ver lá pelo Instagram da Companhia de Rodas para o Ar. Vai ser muito legal. É um projeto que está sendo pela Lei Aldir Blanc, então vai ter bastante gente legal. A Kátia é uma delas. Então é um presente e acho que quem puder, se puder compartilhar e comparecer e fazer, vai ser bem legal. Legal, obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada. E eu vou Obrigada. vocês, tem mais um aviso, que é o nosso Festa em Casa. Esse aviso eu vou deixar para o Diego, se ele não caiu, ele está aí ainda? Diego, acho que caiu. Não, eu tô aqui só que Ô, Diego, é que só tá você enlouquecido aí. Mas não tá, nós não estamos vendo. Pronto! Faça então o convite, aproveita e faz o nosso convite. da nossa festinha. É. Então, não sei se alguém aqui já participou da festa. Bom, a Kátia e o sim, a Regina, Daniela, acho que ainda não, mas estão vocês todos e todas convidados e convidadas para a próxima festinha, próximo evento da Performarte, que é o Festa em Casa. Ainda não temos data em função do que a gente conversou, que esse momento não é um momento para a gente realmente comemorar nada, mas, ao mesmo tempo, mais para frente, a gente quer oferecer essa festa como uma maneira de distração, de extravasar, de se conectar com a dança, com a arte e nos comunicarmos. Então, estão todos e todas convidados para a próxima edição. Fiquem atentos no site da Performance, que a gente vai divulgar a data e o tema, porque são todas as festas temáticas. E funcionam pelo Zoom mesmo. Aqui a gente tem todos esses quadradinhos e a gente coloca dançando. Eu fico com a Kátia ali na frente, fazendo a comunicação. E tem dança, às vezes dança comigo, dança com a Kátia, 2 pessoas dançam de países diferentes, porque o evento é internacional. Então, é uma coisa muito legal, uma troca de culturas e uma troca muito boa. Então, estão todos e todas convidados. Se deu interesse, venham. Muito bem, Di. Gente, um beijo, uma boa noite para vocês. Boa noite. E entro em contato com vocês em breve, ok? Beijos. Gente, foi ótimo conversar com todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Para todo mundo, boa noite. Obrigada. Obrigado, muito obrigado.